Então, eu tenho muitos amigos que se tornaram alcoólatras. E é difícil de combater o alcoolismo. Por quê? Porque ele é aceitável, né? Você vai numa festa, qualquer festa, tem álcool. Tem no mínimo uma cervejinha, tem um vinho branco, dependendo do nível da festa. E o grande problema é que não há nenhuma dificuldade em você apreciar uma bebida alcoólica. Faz bem ou não faz bem, isso não vamos discutir, porque também a gente sabe que refrigerante não é bom. Mas não estou discutindo aqui a questão do produto, da qualidade do que você está bebendo, mas o fato de beber pelo prazer de beber. Porque existem coisas culturais, como por exemplo tomar um vinho é cultural. Desde Roma existe a cultura de se tomar vinho, da Grécia, né? Uma cerveja já é um hábito mais de origem dos arianos, dos alemães, né? E que tomou o mundo todo, porque quem não gosta de uma cervejinha gelada naquele calor de verão, né? Tá certo? E existe tudo, existem as bebidas destiladas que são mais fortes e tal. Mas o importante aqui é entender que não estamos discutindo a qualidade da bebida, mas por que eu me torno um alcoólatra? E o que tem que ver isso com o espírito? É muito simples. Se você tomar a bebida alcoólica pelo prazer de tomar, como uma cerimônia, uma comemoração, tá tudo certo. O problema é que as pessoas que acabam entrando no alcoolismo, que necessitam do alcoolismo todo dia, acabam fazendo uso do álcool como uma fuga. Em geral, porque cada caso é um caso, mas em geral a pessoa é um sensitivo, o que seria chamado de médium numa casa espírita, tem sua sensibilidade aflorada, não sabe lidar com isso porque a carga energética que recebe das responsabilidades do seu dia a dia te leva a estresse. Como? Por exemplo, eu sou pobre, eu ganho um pouquinho, eu sou um pedreiro, eu sou um mecânico, eu sei lá o quê, uma profissão mais humilde, que eu vivo de um salário pequeno, e eu de repente tenho uma família grande e não dou conta de sustentar minha família. Qual é o homem que não quer sustentar a sua família, né, e dar dignidade para a sua família? Então começa todo dia um aperitivozinho para abrir o apetite no final da tarde, um aperitivozinho para abrir o apetite da janta. Mas isso começa a se tornar um hábito e de um hábito uma necessidade. Por quê? Porque quando você começa a fazer disso um hábito, existem muitos espíritos que morreram, que eram alcoólatras e que estão aqui ainda na zona do umbral. O que é isso? São espíritos que morrem, perdem o corpo físico, mas a alma continua aqui, na quarta dimensão, que é o mundo do sonho, o mundo da imaginação. Essa é a quarta dimensão. Existem muitos espíritos aí, por quê? Porque eles são dependentes de álcool. E lá no astral, se eles forem embora para a sua origem, que são dimensões mais elevadas, não tem álcool, não tem bebida. Então, também eles têm um agravante, eles não conhecem a vida após a morte, não fazem nem ideia de que é um espírito eterno, porque se enxergam gente. E esses espíritos que estão no umbral, sem o corpo físico, não têm a capacidade de ingerir o álcool, mas eles precisam da essência, eles precisam da energia do álcool. E o que eles fazem? Se aproximam por afinidade com essa pessoa encarnada, tá certo? Então você está lá começando, né? De repente eu bebo de sexta-feira na balada, aí eu bebo no sábado também, aí também bebo no domingo, aí durante a semana eu já vou para a balada na quinta, e aí quando eu vou ver eu estou bebendo todo dia. Por quê? Porque foi influenciado pela necessidade desses espíritos que o rodeiam receber a energia do álcool. Isso é um processo obsessivo espiritual e é difícil de sair disso. E quanto mais você se envolve nisso, mais você vai recebendo
A informação é inconsciente, mas você sente vontade de beber o álcool. E chega um momento que você não vive mais sem o álcool. Mas é interessante que se você perguntar para a maioria do alcoólatra, que ainda não se reconhece, ele vai dizer assim para você: imagina, eu bebo socialmente, eu paro a hora que eu quiser, mas não consegue parar. Por quê? Porque nessa altura já tem milhares de espíritos fazendo a sua cabeça, colocando a vontade de se dirigir para o álcool e não resiste, não consegue resistir. Isso tem cura? Tem. Primeiro princípio, as pessoas precisam sair disso. É possível também tratar pessoas que já perderam, né, a condição de usar seu livre-arbítrio, direito de escolha, porque já estão totalmente dominados pelo alcoolismo. Não é aquela pessoa que já está em delírio tremens, que de manhã já precisa tomar uma talagada de álcool para poder parar de tremer. Essas pessoas podem receber tratamento sem o seu livre-arbítrio, sem a sua escolha. Um parente pode pedir. E existe tratamento, existe sim, e tem cura, porque é uma doença já da alma, não é do corpo físico. Então a medicina não dá conta desse tipo de trabalho. Por isso que os alcoólicos anônimos, né, o AA, é muito mais eficiente do que a medicina, porque vai incentivando emocionalmente a pessoa que frequenta o AA a se manter viva, e o lema deles, um dia de cada vez. Mas é possível você se livrar totalmente dessa dependência, porque ela é química, mas é energética. E esse é o maior problema. Porque química você faz uma desintoxicação de 28 dias, existem programas para isso, e o teu corpo está livre. E por que você não para de beber? Porque o problema é o processo obsessivo espiritual da energia do álcool. É assim que funciona, e é possível. Se você quer conhecer um pouco mais desse assunto, precisa de ajuda, procure conhecer o nosso site. Você vai ver que nós temos muitas possibilidades de ajudar você a se curar.